Tudo bem com vocês? Boa noite a todos, estão me ouvindo? Fala, Hugo, boa noite. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa matéria e vamos, no vídeo de hoje, falar sobre a petição inicial. No vídeo anterior, na aula anterior, que foi em vídeo, online, nós falamos sobre os marcos temporais do processamento, não foi? Ingrid, olha lá. Hoje esse cachorro vira lobisomem. Rapaz, ele me engata uma sequência ali de uivadas, mas depois ele para. Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre petição inicial. A primeira consideração que eu tenho para fazer com vocês sobre a petição inicial é que a petição inicial é o instrumento da demanda. Nós vimos que há uma relação entre ação... Deixa eu ver se eu acho a tecla que achei. Ação, demanda e petição inicial. Eu costumo sempre falar para os meus alunos que a relação que se estabelece entre esses institutos é uma relação de generalidade e concretização. Então, a ação está no plano mais abstrato, no plano mais das ideias. Todos nós temos o direito de ação, com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que trata sobre o acesso à justiça. Então, todos nós que pretendamos ir demandar manifestar uma pretensão em juízo, nós podemos fazer. A ação é um direito abstrato. Por exemplo, a minha filha Beatriz, de 6 anos de idade, tem o direito de ação. Ela nunca foi a juízo, mas quando ela quiser ir, ela pode ir. Ela tem um direito que está no plano das ideias, está no plano mais abstrato, o direito de ação. A demanda, por sua vez, é a manifestação em concreto do direito de ação. Então, aquele que formula uma demanda, ele está exercitando em concreto o direito de ação. A Beatriz, que eu mencionei ainda há pouco, ela tem o direito de ação, mas ela nunca demandou, ela nunca exercitou esse direito de ação. Quem vai a juízo formulando um pedido como demandante, portanto, ou quem está em juízo porque contra si foi formulado um pedido, que é o demandado, já não está mais no plano das ideias, está no plano concreto. A demanda é, portanto, a materialização do direito de ação. Deixa eu atender uma ligação aqui, porque está me parecendo ser urgente. Deixa eu confirmar aqui. Peço desculpa aos senhores, mas nesse momento de corona, tenho até medo do que... recebendo uma chamada incessante aqui de uma pessoa querida. Eu falei que estou dando aula e ela disse que precisa falar. Um momentinho só. Aí eu ligo, ela não atende. Vai entender. Vou perguntar aqui no WhatsApp se é urgente mesmo. É urgente? Te liguei. Vamos lá, vamos prosseguir. Não, Felipe, não sei, eu parei um pouco porque eu recebi uma ligação aqui e fiquei preocupado, tá? Não sei se de alguém travou aí, no meu aqui tá funcionando. Não deu nenhuma mensagem de erro, não. É isso, travou não, eu que parei mesmo, porque fiquei preocupado aqui com o que possa ser.
Então eu dizia que o direito de ação está no plano mais abstrato, enquanto que a demanda é a concretização do direito de ação. É aquele, portanto, que exercita o direito de ação e vai a juízo, ou contra ele alguém foi a juízo. É o demandante ou o demandado. E o que é a petição inicial? A petição inicial, por sua vez, é o instrumento da demanda. Então, a demanda é o instrumento da ação e a petição inicial é o instrumento da demanda. Diga. Sim. Então é isso. A demanda é um instrumento do direito de ação, a petição inicial é um instrumento da demanda, é a materialização da demanda, é a concretização da demanda. Quais são os elementos da ação ou elementos da demanda? Querida Rubiane, você está com o microfone ativo aí, tá? Câmera, me parece, o microfone está conflitando aí com o meu. Se puder desligar, por favor. Quais são os elementos da ação? Elementos da demanda. Partes, causa de pedir e pedido. Esses são os elementos da demanda que a gente estuda lá em TGP1. Então, na petição inicial, nós veremos que tem que ser demonstrado as partes, tem que ser demonstrada a causa de pedir e tem que ser demonstrado o pedido. São os elementos da demanda, são os elementos da ação. Então, essa é a primeira informação. A petição inicial é um instrumento que concretiza a demanda. O que você vê no plano mais prático, o direito de ação está no plano mais teórico, a petição inicial está no plano mais prático. Você vai descendo para a realidade, para a prática. A petição inicial é quem materializa a demanda, quem materializa o direito de ação. Ok? Bom, uma outra informação importante sobre a petição inicial é que a petição inicial é um ato jurídico formal ou um ato jurídico solene. Ato jurídico formal ou ato jurídico solene. O que significa dizer que nós temos que atender, temos que observar diversos requisitos da petição inicial. Eu não sei se os senhores se lembram, um dos pressupostos processuais de validade do processo, um dos pressupostos para que o processo se desenvolva de modo válido é justamente a regularidade formal da petição inicial. Então, a regularidade formal da petição inicial é um pressuposto processual de validade. Deve se observar. Estou gravando a aula sim, Fabiano. Se correr tudo bem, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? O Fabiano perguntou se eu estou gravando a aula. Estou sim. Valeu. Então, a petição inicial é um ato solene, é um ato formal, que deve ter os seus requisitos, portanto, observados. Os requisitos da petição inicial, eles estão previstos, então, os requisitos da petição inicial, eles estão previstos, na sua maioria, no artigo 319 do CPC. Só que nem tudo está no artigo 319. E nem tudo que está no 319 é um requisito da petição inicial. Então, olha só. Deixa eu colocar o 319 aí. Olha lá. Vou colocar toda a parte inicial
relacionada à petição inicial. Vejam bem. Aí, ó. Capítulo 2º da petição inicial. Seção 1ª. 2 requisitos da petição inicial. E aí vem o artigo 319. A petição inicial indicará, já vamos ver os incisos. Só o que eu quero de início dizer para os senhores é o seguinte: os requisitos da petição inicial estão elencados a priori, a princípio, no artigo 319. Só que o que é um requisito? Requisito é aquilo que você tem que observar obrigatoriamente, sob pena de, não observando, gerar uma nulidade. Isso é um requisito. E aí nós veremos que nem tudo que está no 319 tem esta lógica de requisito. Ou seja, se você desrespeitar alguns dos incisos que estão ali, você não gera nulidade no processo. Não gera nenhum vício no processo. Não gera nenhuma invalidade do processo. Pois se eles estão ali, e mesmo que não sejam observados, isso não acarreta consequências processuais drásticas, tem alguns que não geram consequência nenhuma no processo, não é propriamente um requisito. Porque o que é, na essência, um requisito é um ingresso para entrar no Maracanã. Você só entra tendo ingresso. Aqui, requisito da petição inicial é algo que deve ser obrigatoriamente observado. E eu quero, por hora, dizer para vocês que nem tudo que está no 319 tem esta lógica de ser um requisito. Porque alguns incisos que estão ali, mesmo que você não o observe, não gera consequência. Então não é requisito. Mas está no 319. A culpa não é minha. A culpa é do legislador. Em compensação, nós temos alguns requisitos que são requisitos mesmo para valer, que devem estar presentes na petição inicial, sob pena de uma nulidade processual, e que não está no 319. Então, o que nós veremos aqui são os requisitos como um todo da petição inicial. Requisitos lato sensu, vamos assim dizer. O grupo geral de requisitos. Tem coisa que não está no 319 e é requisito, e tem coisa que está no 319 e não é requisito. Temos que entender isso direitinho. Ok? Tem que ter muito cuidado com essas leituras da lei e acha que entende tudo só lendo a lei. Veja, tá ali. 2 requisitos da petição inicial. Você lê o 319, o que você está autorizado a pensar? Bom, a lei está falando que os requisitos são esses, então são esses. Não são. Nem tudo que está ali é requisito, e tem requisito que está fora dali e é requisito. Ok? Vamos lá. Vamos começar pelo que está fora. Vamos começar pelo que não está expresso no 319. E, mesmo não estando expresso no 319, é um requisito da petição inicial. Então, vamos lá. Primeiro dos requisitos da petição inicial e que não está no 319. Primeiro desses requisitos, a escritura. Por escritura, eu estou querendo dizer que a petição inicial deve ser escrita. Não é que a escritura pública lavada no cartório, não. A petição inicial não precisa ser feita em cartório por escritura pública. Não é disso que eu estou falando. Escritura é uma característica da petição inicial que requer que ela seja escrita. Para quê? Para que você possa verificar se os requisitos estão todos eles presentes. Você só pode aferir se foram observados os requisitos se vem por um documento escrito. Observação. No procedimento dos juizados especiais, admite-se que a demanda, que a petição inicial seja pela via oral. Mas nós não estamos aqui tratando dos juizados especiais. Nós estamos aqui tratando do procedimento comum da tutela cognitiva. Os juizados especiais é uma espécie de procedimento especial e justamente por ser especial é diferente do comum. Tá? Então aqui
no procedimento comum do Código de Processo Civil, que é o procedimento modelo, procedimento padrão, procedimento tipo, standard, a petição inicial tem que ser escrita. Temos casos excepcionais, mas aí são outros procedimentos que os senhores estudarão em processo civil 2, nos juizados especiais, por exemplo. Ok? O primeiro deles é, portanto, a escritura. Segundo requisito que não está no 319. A petição inicial deve ser assinatura por advogado. Por advogador, está escrito lá. Artigos 76, na verdade, artigos 104 e 76 do CPC. É necessário que a petição inicial esteja assinada por um advogado. Isso tem a ver com outro pressuposto processual, TGP2, pressupostos processuais, que é a chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Só quem pode formular pretensão em juízo são os advogados. A capacidade postulatória significa a aptidão técnica para formular pretensão em juízo. Capacidade postulatória é uma aptidão técnica que só quem detém a técnica do direito, os advogados, podem manifestar em juízo. Então, a regra do processo civil é que a parte esteja em juízo acompanhada por um advogado. E se a petição inicial é o ato que materializa sua demanda, a petição inicial tem que ser assinada por um advogado. Vejam lá, artigo 76, artigo 103, artigo 104 do Código de Processo Civil. Mais uma vez eu faço a ressalva. Exceção desse ponto aqui, os juizados especiais. Lá nos juizados especiais, é possível que a demanda seja proposta sem advogado. Artigo 9º, aqui, ressalva, exceção, artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Só que eu volto a dizer aqui para vocês que nós estamos analisando aqui nesse período é o procedimento comum do CPC. Tudo que for relacionado a procedimentos especiais, nós veremos em outro período. E a gente faz aqui o contraponto, a menção necessária, ok. Só que o que nós estamos vendo aqui é a petição inicial do procedimento comum. E a petição inicial do procedimento comum tem que ter assinatura de um advogado. Ok? Juizado especial é uma outra vibe para o próximo período. E por que se exige a assinatura por um advogado? Porque só o advogado tem capacidade postulatória. E a capacidade postulatória é um dos pressupostos processuais. Então, aqui, ó, capacidade das partes, ó, pressuposto processual da capacidade das partes. Só recordar aos senhores que esse item se subdivide em 3. Capacidade de ser parte, artigo 1º do Código Civil. Segundo item, a capacidade de estar em juízo, artigo 70 e seguintes do CPC. E o terceiro é a capacidade postulatória, que foi isso que eu botei para vocês ainda há pouco. Aí. Artigo 76, artigo 103, artigo 104 do Código de Processo Civil. Vejam lá também, a título de exemplo, artigo 1º
da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB tem lá a previsão de quais são os atos privativos de advogado. E vai dizer que só o advogado pode formular pretensão em juízo, assessorando uma parte. Ok? Então a petição inicial tem que ser assinada por advogado. É uma capacidade postulatória, pressuposto processual de validade. Não está no 319. Mas está espalhado pelo código. Ok? Ok. Próximo requisito da petição inicial, que não está no 319, são chamados documentos indispensáveis. Documentos indispensáveis estão no artigo 320. É o seguinte do 319, está pertinho ali. Artigo 320. Vou trazer ele aqui para vocês. Aí. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Em regra, não se exige, para que a demanda prossiga, que tenha um documento X, Y ou Z. Não. Documento é algo que pode ser juntado posteriormente. Documento é um tipo de prova, nós veremos aqui. Existe a prova documental. A lei vai dizer que os documentos que o autor já tiver, ele junta com a petição inicial. Mas documentos que estejam em poder do réu, documentos que estejam em poder do terceiro, ele pode pedir uma tal de exibição de documento ou coisa. Ele pode ter conhecimento de um documento posteriormente e juntar. Essa é a regra geral. Só que tem alguns tipos de documento, excepcionais, portanto, que são considerados indispensáveis para a propositura de certas demandas. De modo que a demanda não pode avançar sem aquele tipo de documento. Exemplo clássico. O cara vai a juízo pedindo uma ação de divórcio. Ele tem que juntar a certidão de casamento. Como é que o juiz vai prosseguir com uma ação de divórcio que pressupõe, portanto, um casamento, se a parte não juntar a certidão de casamento? Então, aqui no 320, nós temos casos específicos em que é imprescindível a apresentação de alguns documentos para que o juiz possa continuar a ouvir as partes. O juiz não vai dar prosseguimento a um processo de divórcio se ele nem sabe se o cara é casado, basta juntar. Então, o juiz pode exigir que o cara traga a certidão de casamento, sob pena de acabar com o processo, se ele não trouxer. É um requisito da petição inicial. Não é de toda e qualquer petição inicial. Então, o 320, ele tem uma aplicação pontuada, vamos assim dizer. Ele tem uma aplicação restrita a algumas hipóteses. E aí é uma questão casuística. Cada caso que o juiz vai verificar. Um outro exemplo, contrato de depósito. A lei exige que certos tipos de contrato de depósito venham acompanhados do próprio contrato de depósito. Então, só decorre o direito que a parte alega do contrato de depósito. Então, se for uma discussão a respeito de contrato de depósito, o juiz pode exigir logo no começo. Só vou continuar se você me mostrar o contrato de depósito, que é a previsão expressa numa lei específica nesse sentido. Mas o 320 é um caso mais excepcional, tá? Mas em certos casos ele é um requisito da petição inicial. Um último grupo de requisitos que não estão no 319, tudo isso fora do 319. Tá? Depois a gente vai entrar no 319. Um outro grupo são os chamados requisitos específicos de certas demandas. E aí os senhores encontrarão isso no artigo 330, parágrafo 2º, e no artigo 917, parágrafo 3º do CPC. 330, parágrafo 2º,
e 917, parágrafo 3º. O 917, ele está lá no capítulo dos embargos à execução, tá? Embargos à execução. Embargos à execução é uma forma de defesa na execução. Você pode falar assim, ué, não entendi nada. É defesa na execução, mas aqui é a aula de petição inicial. É porque essa defesa é uma defesa sui generis. A defesa na execução, chamado embargos à execução, gera uma nova ação. Então é totalmente diferente. Vocês verão melhor isso em processo civil 4. Não se preocupem com isso aqui agora. Mas basicamente é o seguinte: nós temos uma execução aqui que está te cobrando R$1 milhão. Você pode se defender? Pode. Em geral, o que vocês conhecem, tem uma mínima noção sobre defesa, como é que é? Defesa no próprio processo, né? Você bota a defesa aqui dentro. Nesse caso, não. Lá no 917, é uma defesa que vai se dar no curso desse processo aqui, no meio do processo, só que vai gerar um outro processo. Então, é uma defesa no processo X que gera o processo Y. Se gera o processo Y, tem uma petição inicial. Tá? Maiores considerações sobre isso lá na aula de processo civil 4. O que vocês têm que saber aqui agora é que lá no 917, parágrafo 3º, e no 330, parágrafo 2º, o que se exige é o chamado ônus argumentativo reforçado. Ônus argumentativo reforçado. Vamos ao 330, parágrafo 2º. A leitura do dispositivo vai ajudar. 330, parágrafo 2º. Estou pegando ele lá, já vou colocar aí para vocês. Artigo 330, parágrafo 2º. Aí. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, é obrigação dele, sob pena de inépcia. Inépcia é uma das hipóteses que não se recebe a petição inicial. Nós falaremos sobre isso adiante. Então ele terá, sob pena de inépcia, de descriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Esse parágrafo 2º, ele se refere, portanto, às ações bancárias. Quando você está querendo discutir um empréstimo, um financiamento, uma alienação. É o caso clássico da revisão do contrato por anatocismo. O que se exige nesse tipo de demanda? Um ônus argumentativo reforçado. Você tem um contrato de empréstimo, de financiamento, de alienação, que tem 100 cláusulas. O que você está querendo controverter? É todo o contrato? Então você quer anulação do contrato? Não. Você quer que reveja a taxa de juros. Então especifique. O que você está querendo controverter? 330, parágrafo 2º. E mais, diga o seguinte: se você está dizendo que tem juros abusivos, é porque você consegue, portanto, precisar até onde que os juros devem ir. Então você fala assim, excelência, eu contratei 100 mil para pagar 250 mil, que já é coisa pra caramba. Só que o contrato está em 1,5 milhão. Não é 1,5 milhão, isso é abusivo. Está juros sobre juros. Você não pode virar para o juiz e falar assim, excelência, 1,5 milhão é muito. Vê o que dá para fazer aí. Não pode. 330, parágrafo 2º. Diga até onde que você entende que é o justo. Qual é o tipo de contrato que você está impugnando, quais são as cláusulas que você está impugnando, qual é a taxa correta que você acha que tem que pagar. Excelência, eu peguei 100 mil para pagar 200. Pô, já é coisa pra caramba, né, excelência? O cara tá me cobrando 1,5 milhão. Então, até 200 mil eu reconheço. De 200 mil para cima, eu quero tiro, porrada e bomba. Eu quero controverter.
Quero brigar. Você não pode pedir para o juiz ver o que dá para fazer. 1,5 milhão é muito. Repactua esses juros aí. Não pode mais. 330, parágrafo 2º. Você tem que delimitar precisamente aquilo que você quer. Eu quero pagar no total 200 mil, excelência. Não 1,5 milhão. Opa! Então o juiz já sabe que 200 mil você reconhece que tem que pagar. E a discussão jurídica está do que supera 200 mil. Vamos ver. Vamos produzir prova. Aí é uma questão posterior. Você não pode, na petição inicial, portanto, jogar para a torcida e ver para o juiz o que ele consegue fazer. 330, parágrafo 2º. Sendo uma revisão de um contrato de empréstimo, de financiamento ou de alienação, você precisa, é um requisito específico desse tipo de ação. Você tem que delimitar o que você está controvertendo e o quanto você entende justo, o quanto que você entende. Tem que apresentar uma planilha. Você vai ter que chamar um contador ali, Hugo, vai ter que demonstrar até onde que os juros é correto, de cima o que está errado. Tá? Vai demandar ali, portanto, de uma atuação de um contador, um contabilista, como diz a lei. Ok? Não pode fazer a Bangu pedindo qualquer coisa. Claro, evidente que tem um lobby do banco ali, né? O banco conseguiu fazer aprovar esse artigo, esse parágrafo, por um lobby, influência lá. Ok, mas é do jogo. Ok? Se você vai a juízo e fala assim, excelência, eu peguei 100 mil, 1,5 milhão é muito, vê o que dá para fazer aí. O que o juiz vai fazer? Adeque ao parágrafo 2º do 330, sob pena de inépcia. Está escrito no 330, parágrafo 2º. E a inépcia gera o indeferimento da petição inicial. Vejam, a título de... o 330, inciso 1º. O 330 trata do indeferimento da petição inicial. Inciso 1º, por inépcia. E aí o parágrafo 2º está dizendo, considera-se inépcia nesse sentido aqui, quando você não delimita. Ok? O 917, parágrafo 3º, ele é ainda mais incisivo. Vejam bem. Como eu disse, o 917 trata de embargos à execução. Então a situação é a seguinte. Você foi condenado, ou você tem um título executivo, a outra parte vai a juízo contra você, dizendo que você tem que pagar ela 1,5 milhão de reais. Não por uma sentença, que nós vimos agora aqui, não. Não por uma petição inicial, que nós vimos agora, não. A parte diz que você assinou um contrato de mútuo com ela, uma escritura pública reconhecida em cartório, tem um título executivo. Não se preocupe em o que é título executivo. Tendo título executivo, a parte pode ir a juízo te cobrar. Ela tem. Ela está te cobrando 1,5 milhão. Aí você quer se defender por meio dos embargos, dizendo que 1,5 milhão é muito. Que o que você deve, na verdade, é 200 mil. É 150 mil. Ela está exagerando e muito. Isso se chama excesso de execução. Você vai falar assim, excelência, tem excesso de execução. Ele está me pedindo 1,5 milhão. Eu só devo 150 mil. Você tem que fazer isso. Olha o 917, parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente, vírgula, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, é o que nós estamos falando aqui. O cara te pediu 1,5 milhão. Aos seus olhos é 150 mil. O embargante, você. É quem está se defendendo. É quem oferece os embargos. É o embargante. O embargante declarará na petição inicial, olha ali como é que aparece a petição inicial. Na petição inicial dos embargos, que é a sua defesa. Você vai ter que declarar na sua petição inicial dos embargos o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Então, o cara tem um título que determina que você tem que pagar lá em, sei lá, em abril de 2017. O título dizia que você tinha que pagar ele em abril de 2017, 150 mil reais, ou 100 mil reais. Estava escrito lá 100 mil reais. Ele fez o cálculo dele lá, para te cobrar, e chegou a 1,5 milhão. Você acha que isso é um absurdo.
Está em excesso de execução. O cara delirou. Você não pode, na sua defesa, falar assim, excelência, 1,5 milhão é muito. Vê o que dá para fazer aí. Não pode. O parágrafo 3º está te determinando. 1,5 milhão é muito? Então diga quanto é que é. Se o título diz 100 mil há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, me traz um cálculo aí e diga, vai de 100 mil para 150 mil. Delimite o quanto que você quer discutir. Você não pode jogar para a torcida. A mesma lógica, que só inverte a ordem, só inverte a pretensão. Tá? Aí veja como é que deixa mais claro. Olha o parágrafo 4º desse próprio artigo 917. Apresentei o parágrafo 3º, vamos agora ao parágrafo 4º. O parágrafo 3º diz o que tem que fazer. Você não pode falar, não é 1 milhão, não é 1,5 milhão, 1,5 milhão tem muito. Você tem que dizer, então, o quanto que é certo. Alguém só pode dizer que é muito se sabe o quanto que é o certo. Você tem que dizer o que é o certo, então. Olha o parágrafo 4º. Não apontando o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, que é a sua defesa. Inciso 1º. Serão liminarmente rejeitados, sem resolução do mérito. Os embargos não vão ser analisados, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Inciso 2º. Serão processados se houver outro fundamento. Você alega excesso de execução e alega nulidade do título. São 2 fundamentos. Então, eles vão ser processados se houver outro fundamento. Mas o juiz não examinará a alegação de excesso. Porque você só tem direito à análise do excesso se você cumprir o parágrafo 3º, que é delimitação do que você quer discutir. Estes são requisitos específicos. Olha a gravidade disso. O cara tem um título de 100 mil contra você, você acha que o justo é pagar 150. O cara te pediu 1,5 milhão. Você, na sua petição inicial dos embargos, não fala o quanto que você entende devido. Olha o parágrafo 4º, inciso 1º. O que o juiz pode fazer? Pague. Mas 1,5 milhão é muito. Então, que tivesse falado o quanto que é o certo. Olha o parágrafo 3º. Isso é um requisito específico. Olha a gravidade disso. Isso é mais sério ainda. Tá? Mas é um requisito específico, portanto, da petição inicial dos embargos e da petição inicial das ações de revisão, de empréstimo, financiamento, alienação fiduciária. Ok? 330, parágrafo 2º, 917, parágrafos 3º e 4º. Isso é muito sério. Isso é um ônus argumentativo reforçado. Senhores, não existe direito que seja absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Então, o que o Código trouxe foi uma limitação do direito ao contraditório. A parte não tem mais o direito de argumentar por argumentar, de falar acriticamente. Ela deve apresentar agora, de modo reforçado, nesses tipos de demanda, os seus argumentos. Está aí, requisito específico, 330, parágrafo 2º, 917, parágrafos 3º e 4º. Ok? Então nós vimos uma série de requisitos nas meia hora que estamos aqui, nessa meia hora que estamos aqui falando, que estão fora do 319. Vamos agora ao 319. E aí, o 319 prevê o seguinte. Vou voltar a ele lá. 319. A petição inicial indicará. E aí começa lá. Inciso 1º. Vamos ver. O primeiro dos incisos. Inciso 1º. O juízo a que é dirigida. Então, a petição inicial deve indicar a qual juízo a causa deve ser distribuída. Isso é uma evidente exigência de que você indique qual é o seu juízo natural da causa. Ou seja, você deve observar os critérios determinadores da competência. O inciso 1º é a delimitação do juízo competente.
regras de competência que estão lá nos artigos 42 e seguintes do CPC. Quais são os critérios que determinam a competência? Matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Você tem que analisar esses 5 critérios para você definir que você tem que distribuir a causa na comarca da capital, na primeira instância, numa vara civil, ou numa vara criminal, ou numa vara de fazenda pública, ou na vara empresarial, ou numa vara de falência. Você tem que analisar esses critérios e indicar na petição inicial para onde que você quer direcionar aquela causa. No Código de 1973, o dispositivo lá, que era compatível a esse aqui, afirmava que deveria ser indicado o juiz a que é dirigida. O juiz competente. Havia um erro lá, e a doutrina criticava. Não é o juiz, a pessoa natural do juiz, que foi aprovada num concurso público, que tem um CPF, uma matrícula na magistratura, não é ele que é o competente, é o juízo. Então a causa deve ser direcionada a uma das varas cíveis da capital. Aí nós vimos na aula passada que ela passa por um sistema de distribuição. Registro, quando é vara única, distribuição quando tem mais de um juízo competente. Aí na capital do Rio de Janeiro, onde os senhores estão, eu estou em Friburgo, tem 3 varas cíveis aqui. Aí onde os senhores estão, tem mais de 50 varas cíveis. Você indicou que tem que ser numa das varas cíveis. Mas em qual delas vai cair? Não é você que escolhe. Nem é nenhum juiz que te escolhe. Vai para livre distribuição. Vai para um sorteio, como nós falamos no nosso último encontro. Ok? Então você indica o juízo, que é em tese competente. O juízo, meus amigos, significa órgão jurisdicional. Pode ser que um órgão jurisdicional tenha mais de um juiz. É comum, por exemplo, que as varas cíveis tenham um juiz titular, tenham um juiz suplente, tenha juiz de rodízio. Então pode mais de um juiz atuar no processo. Mas o juízo competente, aquela ideia lá da perpetuatio jurisdicionis, artigo 43, é sobre o juízo. É a 7ª vara civil, que é o juízo competente. Pouco importa se quem vai exercer a jurisdição é o juiz João, a juíza Deise, o juiz Marcos. É sempre naquele juízo lá. 7ª vara. Então é o juízo que você indica. Você indica passando pelas regras de competência. Outra consideração sobre esse inciso 1º. É muito comum que, na prática, a indicação do juízo venha no... Não tem nenhuma petição aqui, está tudo no Rio. É muito comum que venha aqui no cabeçalho da petição inicial. Então aqui tem o cabeçalho. Imagina que tem um cabeçalho aqui. É muito comum. Está errado vir aqui? Não, não está errado. Coloca esse aqui primeiro para a pessoa ver para onde você quer que vá. É o inciso 1º, então você já cumpre logo aqui em cima. Pode vir aqui, não problema nenhum. Mas se não tiver aqui no cabeçalho, tem algum problema? A lei exige que seja no cabeçalho? Não, a lei exige que você indique. Aí você tem aqui a petição inicial. Ó. Você está com a petição inicial. Só que você, juiz, pegou a petição inicial e não está aqui não. Ó. Não está no cabeçalho a indicação não. Aí você fica curioso. Você vai ler, aí você for ler a petição inicial, está lá no final. Eu já vi que a presente demanda seja distribuída para uma das varas cíveis da capital do Rio de Janeiro. Tem alguma nulidade nisso? Não. Você colocou lá no final, você cumpriu o inciso 1º? Cumpriu. Porque a lei mandou você indicar o órgão jurisdicional, indicar o juízo, e você indicou. A prática mostra que todo mundo bota aqui em cima. Mas se vier no final, tem alguma nulidade? Não. Porque nós estamos diante de um ato formal, mas só é exigido aquilo que está expressamente previsto na lei. A lei não exige
que o juízo seja indicado no cabeçalho da petição inicial. Ok? Isso é uma questão meramente estilo, técnica redacional. Diga, Felipe. Professor, boa noite. No caso de eu ajuizar a petição, né? E na hora de julgar a petição, cair num juízo que eu julguei ser o juiz competente, mas ele se julga incompetente, se julga tem um conflito negativo de competência. Essa petição que eu fiz, ela registrou... Um momentinho. Conflito de competência é quando tem dois juízos dizendo coisas diferentes. Se você vai com um juiz e ele fala que não é com ele, não tem conflito ainda, tá? Ele declina a competência. Declina a competência. Isso. No caso, essa petição que eu fiz inicial, ela é redirecionada para poder fazer uma edição, para poder corrigir para o juízo competente, ou eu tenho algum tipo de notificação falando que o juiz que eu ajuizei não era juiz competente? Como é que funciona? Artigo 64 do CPC. O reconhecimento da incompetência... Peraí. Artigo 64, parágrafo 3º. Vou colocar aí para você. 64, parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, que sendo uma incompetência relativa, a outra parte tem que alegar. Sendo incompetência absoluta, o juiz pode declarar de ofício. Tá? Então, o juiz reconhecendo que ele é incompetente, qual é a consequência no CPC? Não estou falando de juizado. Tá? Estou falando de Código de Processo Civil, procedimento comum. Consequência é remessa dos autos ao juízo competente. Se você indicou na sua petição inicial o juízo que você entende competente, e o juiz olhou e acha que ele não é o competente, não tem vício formal na sua petição. Porque a lei manda você indicar. Se você indicou e indicou errado, a solução está no 64, parágrafo 3º. Ele que reconheceu que ele é incompetente, ele deve devolver para o distribuidor para distribuir para o juiz correto. Tá? Então imagine que você distribuiu uma demanda na vara de família. Só que a demanda não é para ser distribuída na vara de família. É para ser distribuída na vara de órfãos e sucessões. Você achou que o inventário era feito na vara de família. Botou lá a vara de família. Aí caiu na 5ª vara de família do Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Acabar com o processo? Não, jamais. Ele deve corrigir aquele vício. Você indicou. A lei mandou você indicar. Só que você indicou errado. O que ele vai fazer? Batata quente. Comigo não tá. Essa demanda de inventário não é para ser processada por mim, juiz da vara de família. Quanto à matéria, ela deve ser analisada por um juiz de órfãos e sucessões. Tem um juízo só de órfãos e sucessões? Ou tem mais de um? Tem mais de um. Então ele não pode direcionar. Sai daqui, 5ª vara de família, e vai para a 5ª vara de órfãos e sucessões. Não, ele não pode. Ele vai devolver para o distribuidor para que se faça uma nova distribuição. Agora, utilizando como parâmetro, não a vara civil, não a vara de família, não a vara criminal, a vara de órfãos e sucessões. Aí vai ter um sorteio, vai ter uma nova distribuição. Aí caiu na 3ª vara de órfãos e sucessões. O juiz da vara de órfãos e sucessões vai pegar aquele processo, que teve uma petição inicial, que teve uma decisão do juiz da vara de família, e vai analisar. E o juiz, imagina que o juiz da vara de órfãos e sucessões fala assim, é comigo mesmo, é para ficar aqui. Nós tivemos o declínio da competência, o vício de incompetência que existia não existe mais, e o processo vai prosseguir livremente. O que você mencionou no começo aí, um conflito negativo de competência, precisaria o juiz da vara de órfãos e sucessões devolver para o juiz da vara de família. Ele fala assim, comigo não tá. O da vara de família falou, é vara de sucessões. Aí foi sorteado. Aí a 5ª vara de família está falando que é da vara de sucessões. A vara de sucessões está falando que é da vara de família. Aí nós temos um conflito negativo, porque ninguém quer ficar com a causa. Ele diz que não é dele, é do outro. O outro diz que não é do outro, é do um.
Conflito negativo, aí o tribunal vai ter que decidir. Quando um diz, não sou eu, é o outro, e o outro mata no peito, sai jogando e fala assim, não é dele mesmo, não é meu, tem conflito nenhum. Entendeu, Felipe? O que tem nessa hipótese... Não, eu não estou te recriminando, não. Estou só para aproveitar para explicar uma outra questão, perfeitamente. O que nós temos aí é um declínio de competência. Perfeito? Mas é isso aí. Se você indicou o lugar errado, a solução é corrigir e não acabar com o processo. Isso é o princípio da primazia da resolução do mérito. Quando nós encontramos um vício processual, a primeira consequência não deve ser acabar com o processo. A primeira consequência deve ser corrigir o vício processual. Vejam, artigos 4º e artigo 6º do CPC de um modo genérico, e esse artigo 64, parágrafo 3º. O vício de incompetência não gera extinção do processo, gera remessa aos autos, remessa dos autos ao juízo competente. E tem diversas outras manifestações no Código. Ok? O último tópico que eu quero ver, ainda dentro do inciso 1º, olha quantas coisas tem para falar, só no inciso 1º. É o seguinte, na prática é comum vir assim, ó, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara civil da comarca da capital do Rio de Janeiro. Lá no cabeçalho, como eu disse para vocês. Aqui em cima, vocês terão aula de prática, verão isso. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil, Eu já vi com os senhores que não é necessário vir aqui em cima. Se vier, tem problema nenhum. Todo mundo faz também. Mas se não colocar aqui, colocar na folha de trás, tem problema nenhum. Segunda consideração, é obrigatório que tenhamos essa fórmula aí? Tem que puxar saco do juiz, falar que é excelência, chamar de senhor, chamar de doutor? Tem que fazer isso? Não! Mais uma vez eu ressalto a consideração que eu fiz ao Código de 73. Lá era um critério subjetivo, tinha que indicar o juiz, a doutrina criticava. Agora aqui você tem que indicar o juízo. Você tem que dizer qual é a vara que você entende, quanto à matéria, qual é o território. Você pode colocar que distribua a presente demanda a uma das varas cíveis do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Você definiu qual é o juízo. Você não precisa puxar saco do juiz. Essa fórmula padrão, sacrossanta, quase que chamando o juiz de sua santidade, babalorixá, Deus o tenha, não é exigido pela lei. Se não é exigido pela lei, não é um requisito. Requisito que você indique o juízo. Quando você fala vara civil da comarca tal, é o juízo, você está delimitando. É isso que tem que ser feito, indicar o juízo. Ok? Se colocar fora do cabeçalho não tem problema. Se só dizer que é a vara tal, não tem problema. Conselho meu, na prova da OAB, coloque assim. No cabeçalho, excelentíssimo senhor, Se cair petição inicial na sua prova, faça assim. Porque, por incrível que possa parecer, a OAB desconta ponto se você não colocar assim. Tá? Estou aqui ensinando que é o técnico. Não é um requisito da petição inicial que você puxe essa seda toda. Mas faça na OAB. Porque a OAB tem um caráter eminentemente prático. Ok? Então está visto aí o inciso 1º. Está visto o inciso 1º do 319. Isto é um requisito. Tem que ter. Tá? Tem que indicar o juízo competente. Senão, o juiz fica sem saber, o distribuidor fica sem saber para onde vai distribuir. Né? Tem que ter. Então, esse é um requisito na sua essência. Inciso 2º do 319. A petição inicial deve ser indicado
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, né? Se não for casamento, pode ser união estável, a profissão, o número do CPF, número do CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência, tanto do autor quanto do réu. O que nós temos no inciso 2º é a qualificação das partes. Eu mais uma vez recordo aos senhores que as partes são elementos da demanda. Um dos elementos que identificam uma demanda em relação à outra são as partes. Então é imprescindível que você diga quem é o autor, quem é o réu. E você tem que qualificar as partes. Nome, prenome, estado civil, união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência. Tanto do autor quanto do réu. Porra, professor, coisa pra caralho. Tem que ter tudo isso? Tem que ter tudo isso. A princípio, tem que ter tudo isso. Porque a lei exige. Inciso 2º, está aí expresso. É requisito que tenha tudo isso aí. Agora, a própria lei, atenção, a própria lei nos traz 3 parágrafos no artigo 319. O artigo 319 tem 3 parágrafos. E todos os 3 parágrafos fazem referência a esse inciso 2º. Então, o 319 tem vários incisos e tem 3 parágrafos. Os parágrafos servem para explicar, para complementar os incisos. Os 3 parágrafos se referem ao inciso 2º. Vamos ler ele, portanto. Vamos ler todos esses parágrafos. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, nome, prenome, estado civil, união estável, endereço eletrônico, CPF, CNPJ, profissão, aqueles dados todos. Se você não tiver, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se o autor já fez todo o serviço de investigação dele, correndo atrás dos dados do réu, porque estamos de acordo, porque do autor ele vai ter, né? O autor vai saber os seus dados e ele vai se qualificar perfeitamente. Ele pode não saber em relação ao réu. E aí ele, na petição inicial, explica isso para o juiz. O parágrafo 1º do artigo 319 é, portanto, uma manifestação do princípio da cooperação do processo. Vejam o artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, para o processo avançar em uma duração razoável, o autor pode pedir auxílio do juiz. Cooperação. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. Há aqui uma grande divergência na prática, que é a seguinte: no código anterior era um desastre, que não tinha esse parágrafo. E os juízes acham que, ao fazer isso, estão advogando por uma da parte, que é trabalho do autor. Então, você pode pedir o auxílio do juiz. O parágrafo 1º é claro nesse sentido. Só que, do ponto de vista prático, se você for pedir isso, já demonstra para o juiz que você fez tudo o que você poderia fazer. Tem um montão de programa que tenta localizar as partes, né? As pessoas, os senhores terão conhecimento disso. Já junta a tela, olha, excelência, o que eu podia fazer para correr atrás desse indivíduo, eu já fiz. Está aqui o comprovante 1, 2, 3, papá. Não consegui, me ajuda aí. Porque para o juiz é muito fácil. Os juízes pedem um ofício, manda lá para a TIM, Nextel, as telefonias como um todo. O sujeito pode não ter nada, mas um chip ele vai ter. Um chipzinho ele há de ter. Manda para a SEDAI, manda para a SEG, essas prestadoras de serviço público de modo geral, manda para o Imposto de Renda, manda para a Receita Federal, manda para o TRE, diversos órgãos públicos que vão ter o endereço desse camarada. Às vezes não tem, mas aumenta a chance de ter. Tá?
Parágrafo 1º autoriza que você peça esse auxílio do juízo. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida. Não será indeferida. Se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2º, ou seja, está incompleto, você não tem todos os dados, mas não vai ser indeferido se for possível a citação do réu. Para que serve a qualificação das partes? Para que as partes estejam atuando em juízo. Acabamos de ver que do autor, ele vai saber os seus próprios dados. Você vai perguntar para quem os dados do autor? Para o próprio autor, ele está no processo. Então a petição inicial quanto ao autor vem completinha. O que costuma embananar, dar problema, são as qualificações do réu. Você não sabe se o cara cruzou contigo numa esquina dessa da vida, bateu no teu carro, fugiu. Você pegou a placa dele lá, chegou até o proprietário. Sabe o nome dele, sabe o CPF, sabe o endereço, mas o endereço não está atualizado. Você não sabe se o cara é casado, se o cara é nacional, se o cara... qual é a profissão do cara. Você não sabe. Você informa isso para o juiz. Diz, não sei. Mas são dados irrelevantes. O que a gente precisa, portanto, compreender é que a finalidade do inciso 2º é a identificação. Identificação do réu. Na verdade, vou até colocar assim, ó, é a precisa identificação do réu para fins de citação. Você não informou todos os dados, mas é possível chegar direitinho ao réu. Tem algum vício processual nisso? Nenhum. Parágrafo 2º. Por isso que eu comecei, tem que ter tudo. A princípio tem que ter tudo, a lei manda botar tudo. Só que a lei depois também fala que se não tiver um ou outro, não tem problema se for possível identificar o réu, for possível a citação do réu. A finalidade do inciso 2º é permitir a identificação do réu, para que você identifique certinho qual é o réu, para que você chegue ao réu com mandado de citação, e aí depois o réu, chegando ao processo, vai dizer se os dados que você informou dele estão corretos ou não, se estão completos ou não, e ele vai complementar a sua qualificação. O que importa é você trazer o réu. Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma vez que eu estava zapeando a televisão. Tem uma televisão aqui no escritório, estava zapeando a televisão. Eu vi uma entrevista do chefe, gerente logístico, sei lá, dos Correios, a nível nacional. E aí ele estava falando que o Pelé era o brasileiro que mais recebia cartas. Aqui a curiosidade não é futebolística, não. Tá? Ele recebia mais cartas. Mas o que teve de curioso na entrevista, que eu vi aquela chamada que fica no canto inferior da televisão, parei para ver, né? Chamou a atenção. Aí o cara estava explicando que vem carta do Brasil inteiro, vem carta do mundo inteiro para o Pelé. E aí ele falou assim, ó. E o curioso é que as pessoas colocam assim, Pelé, destinatário, Pelé, Brasil. Só coloca Pelé, Brasil. Não coloca nome, prenome, estado civil, união estável, profissão, número de CPF. Não coloca nada, mas a carta chega até o Pelé. Então agora joga para um caso hipotético. Você está andando com o seu carro ali na Barra da Tijuca, passa em frente à sede da CBF, eis que sai um carro da porta da CBF e colide com o teu. O cara não olha direito a via e pega o teu carro, lateral o teu carro todinho, lambe o teu carro todinho. Aí quando você vai ver quem está dirigindo é o Pelé. Ok? Você quer ir a juízo contra o Pelé. Você pode? Pode. Você não sabe os dados do Pelé, mas você coloca na petição inicial assim, excelência, eu venho a juízo me qualificando, eu sou o autor, Arthur, eu sei os meus dados. Não sei todos os dados do réu, já estou logo avisando, mas eu lhes digo, é o Pelé. Então, Arthur vem a juízo em face de Pelé, vírgula, ele, vírgula, o rei. Vai ser possível a citação do réu? Vai, porque você identificou, mesmo que não tenha todos os dados.
Então, o inciso 2º deve ser interpretado à luz dos seus parágrafos, do 319. Agora, se você sofreu um dano no seu veículo, provocado pelo manobrista da sua rua, o manobrista do estacionamento onde você para o carro, e o nome dele é Pelé, aí vai adiantar colocar só Pelé? Não, porque não vai identificar. Aí você vai ter que dizer mais. Ok? Se você não tiver outra hipótese curiosa também, se você não tiver o nome e o sobrenome, prenome e sobrenome, nome completo do cara, mas você souber como o cara é identificado, alcunha, um apelido, é possível? É possível. Você pode colocar Pelé, de nome desconhecido. A gente até sabe o nome dele, tão famoso que ele é, né? Edson Arantes do Nascimento. Mas imagina que você não saiba. Imagina que alguém que não gosta de futebol, não sabe, só ficou, o Pelé. Bota Pelé que vai identificar. É possível? É possível. O que importa é você conseguir citar o réu. Aí conseguiu citar o réu, o Pelé vem e fala, olha, excelência, meu nome completo é esse, meu CPF é aquele, meu endereço que eu quero atualizar é esse. Ok? Isso é muito importante que os senhores saibam. O parágrafo 2º. O mais importante é o parágrafo 2º. Se for possível citar o réu, está resolvido. Princípio da primazia da resolução do mérito. O processo vai avançar, o réu vai atualizar a sua qualificação e vida que segue. Ok? Parágrafo 3º. Parágrafos 1º e parágrafo 2º é quando os dados do autor estão completos e não se sabe todos os dados do réu. Parágrafo 1º, você pede ajuda do juiz. Parágrafo 2º, você nem precisa pedir ajuda se você conseguir citar o réu. Aí vem o parágrafo 3º. Olha só. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Pois quem é que tem acesso à justiça? Quem é que vai a juízo? Quem é que demanda? É o autor. Então, o parágrafo 3º está se referindo ao autor. Casos em que o autor não tem todos os dados do inciso 2º. Não é que ele não saiba, não, ele não tem. Exemplo clássico. É um senhorzinho que não tem e-mail. E o inciso 2º manda indicar o endereço eletrônico, ele não tem. Vai forçar o cara a se vincular ao Gmail, ao Outlook, seja lá o que for, ao Yahoo? Não precisa. Não precisa. Aquilo não é imprescindível para a exata delimitação de quem é o autor. Não precisa. Seria um excesso. Aquilo ali é o seguinte, para quem tem, indica. Mas se você não tem, você não precisa criar só para poder ir a juízo. Mas devemos sempre lembrar, temos diversos excluídos do ponto de vista digital. Não precisa. Um caso mais grave. Um cruzeiro atracou aí no Cais do Porto. Desceu o turista estrangeiro, com aquele estereótipo, um alemão, todo branco, com aquela chapéu de turista, com a blusa de turista, com a bermudinha safada de turista, aquela meia para fora de turista e a máquina de turista. Aí ele anda pelo centro do Rio de Janeiro, dando essa pinta toda. Vai dar ruim, sim ou com certeza? Com certeza. Vai dar ruim. Aí ele é assaltado, sofre um dano qualquer. Ele vai no estabelecimento, o cara dá uma volta nele, dá o troco errado. Esse cara, que é um turista, ele é um estrangeiro, que não tem vínculo nenhum com o Brasil. Ele pode demandar no Brasil? Ele pode ser autor? Pode. Nós temos o mais amplo e universal acesso à justiça. Parte final do parágrafo 3º. Mas esse camarada não tem, graças a Deus, bom para ele, não tem CPF. Não tem cadastro de pessoas físicas junto à Receita Federal. Ele não tem CPF. Vai exigir que esse cara, antes de demandar, tire um CPF. Óbvio que não, basta ele explicar isso, excelência. Sou alemão, estou de passagem no Brasil, sofri um dano, quero a tutela do Estado brasileiro. Pode? Pode. Ele não tem CPF, não é que ele não saiba o seu CPF, ele não tem. Mas veja, isso vai tornar impossível
porque o navio dele vai sair daqui a 2 dias, não dá tempo de tirar o CPF. Ou vai tornar impossível, ou vai tornar excessivamente oneroso, é dispêndio demais, é desproporcional. Pode exigir? Não pode exigir. Pode a demanda estar sem o CPF do autor? Nesse caso, pode. Sendo um nacional que tem CPF, não, tem que indicar. Mas nesse caso excepcional, nós vamos excepcionar a regra, evidentemente. Então, muita atenção aos parágrafos do 319. Todos os parágrafos, 1º, 2º e 3º, fazem menção ao inciso 2º. Com isso, a gente encerra a análise desse inciso 2º, qualificação das partes. Ok? Ok? Sigamos. Inciso 3º desse artigo 319. Dispõe o inciso 3º que a parte deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos. Isto é, a causa de pedir. A causa de pedir. E a causa de pedir é um outro elemento da demanda. Os elementos que identificam a demanda são partes, inciso 2º, causa de pedir, inciso 3º, e pedido, inciso 4º. Então já adianto, os incisos mais importantes da petição inicial, do artigo 319, são o 2º, 3º e 4º. Porque eles formam o que eu chamo o esqueleto da petição inicial, a espinha dorsal da petição inicial, a estrutura da sua demanda, a identificação de qual é a sua demanda, inciso 2º, 3º e 4º. O inciso 3º é a causa de pedir. Agora, está escrito aí que requisito da petição inicial é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Só que prevalece o entendimento de que a causa de pedir é composta por fatos. São os fatos que você deve indicar. Não é imprescindível que você apresente a sua fundamentação jurídica. Você pode indicar. É aconselhável que você indique. Só que isto não é um requisito. Então já começamos a ver coisas que estão escritas no 319, mas que não são na essência requisito. Se você formula uma petição inicial, indicando o juízo, indicando as partes, indicando os fatos, formulando um pedido, a demanda deve ser recebida. A petição inicial é apta, está tudo certo. Porque o que você tem que obrigatoriamente indicar são os fatos. E aí é melhor, é bom que você tente qualificar juridicamente, para tentar formar o convencimento do juiz a seu favor. Só que se você só indica o fato, o juiz consegue julgar? Consegue. Você não vai contribuir com a formação jurídica do convencimento do juiz, mas ele consegue julgar. O que é importante aqui a gente analisar o que é imprescindível, o que é um requisito na essência da palavra. Nós temos alguns ditados forenses, alguns contos forenses, que deixam isso muito claro. O primeiro deles é o seguinte, é assim, ó, da mihi facto dabo tibi ius. Da mihi facto dabo tibi ius. O que significa isso, meus amigos? Me dê os fatos que eu te dou o direito. Você tem que fornecer à corte os fatos. Por quê? Porque o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. Ele não pode ter presenciado um fato que ele vá posteriormente julgar. O juiz só pode ter conhecimento dos fatos pelos autos, mediante um procedimento em contraditório no processo.
Então o juiz não pode saber nada dos fatos da causa. Logo, você tem que subsidiar ele desses elementos. Me dê os fatos, que eu te dou o direito. Porque o direito o juiz sabe. A qualificação jurídica que vai incidir naquele fato que você disse, o juiz sabe. É claro que muitas vezes tem várias correntes, tem várias teses. E aí é possível que um fato seja qualificado de 3 formas diferentes, a depender da linha que você adote. É bom que você tente influenciar o convencimento do juiz. Olha, excelência, os fatos são esses aqui. E eu estou pedindo a conclusão X por esses argumentos que eu vou colocar aqui no meio para você. É muito bom que faça isso. É muitíssimo bom. Mas é um requisito? É imprescindível? Não. Se a sua petição inicial tiver fatos do começo ao fim, a sua petição inicial é perfeita. Pode diminuir a chance de você ganhar, porque você não falou nada do ponto de vista jurídico. Você não juntou uma jurisprudência, você não trouxe uma doutrina, você não vai contribuir. Mas a sua petição inicial é satisfatória. Você mesmo assim pode ganhar a causa. Se você tiver o direito, você vai ganhar a causa. Ok? Eu não estou aconselhando a não trazerem fundamentação jurídica, tá? Eu só estou trazendo o contraponto de que isso não é obrigatório. O que é obrigatório são os fatos. Um outro aforisma latino que nós temos em relação a essa ideia de que não precisa trazer a fundamentação jurídica, e sim os fatos, é esse aqui, ó. Iuria novit curia. Iuria novit curia. O que significa isso? Isso é mais claro ainda. A corte conhece o direito. Então é o seguinte, iuria novit curia. A corte conhece o direito. Dá-me facto da botibius. Me dê os fatos que eu te dou o direito. É como se dissesse assim, não me enche o saco com o direito, não. Não se preocupe com o direito. Porque o direito eu, Vossa Excelência, sei. Eu, julgador, conheço o direito. Foi aprovado num concurso público de provas de títulos por isso. Se você quiser contribuir com o meu convencimento, ok, bota aí, mas não é obrigatório. O que eu não sei, porque eu não posso saber, se eu tiver conhecimento, eu sou impedido e não posso julgar, são os fatos da causa. Então, já que eu não sei, eu não presenciei, só quem estava lá nos fatos era você e o réu, me traga aí, que aí eu preciso saber disso. Ok? A causa de pedir, o que é requisito essencial, são os fatos. É muito bom que tenha fundamentação jurídica para o seu bem. Só que mesmo se não tiver, o juiz vai avançar com o processo. Porque a corte conhece o direito, o juiz conhece o direito. Você tem que dar os fatos para ele poder julgar. Ok? Bom. Chove em Friburgo. Chove forte em Friburgo. Estão ouvindo aí barulho de chuva? Acho que não, né? Sigamos. Acabamos de ver que não é obrigatório que você apresente a qualificação jurídica. Aqui também está chovendo aí? No Rio também? Coisa, hein? Mara que não cause danos maiores à população carente aí, chuva. Toda vez que chove forte no Rio, eu já fico desesperado que na Procuradoria inunda de processos relacionados à questão ambiental e urbanística onde eu trabalho. Vamos ver. Tomara que não tenha nada de deslizamento de encosta, nada disso. Acabamos de ver que não é obrigatório, não é um requisito imprescindível que você colacione a argumentação jurídica. Não é. Você tem que indicar os fatos. Só que uma coisa, eu disse, uma coisa é você não ser obrigado, outra coisa é você poder fazer. Você pode fazer. É bom que você faça. Agora, você levou a qualificação jurídica. Você trouxe a fundamentação jurídica. Os fatos são esse aqui. A fundamentação é essa aqui, excelência. Agora o senhor julga para mim. O juiz está vinculado à sua fundamentação jurídica? Você trouxe os fatos e você falou, desse fato aqui, excelência, você vai ter que ler o capítulo tal do código, que esta é a qualificação jurídica, para que o senhor possa julgar. Essa sua qualificação jurídica que você fez como parte, a sua fundamentação jurídica que você levou, o juiz está vinculado a ela? A resposta é não. Nós adotamos a teoria
da substanciação. Substanciação. Já indicamos, né? Você tem que levar os fatos e não o direito para a corte. Porque a corte conhece o direito. Então, se a corte conhece o direito, e se você não precisa nem levar o direito, que dirá que ela esteja vinculada? Né? No nosso sistema, prevalece a teoria da substanciação. No que consiste isso? O juiz vai julgar de acordo com a substância dos fatos. Tem o fato A. Você qualificou o fato A da forma X, mas o juiz acha que é Y. Ele pode julgar de acordo com a qualificação Y? Claro que pode. Ele vai levar em consideração a substância dos fatos. A teoria da substanciação, que é a nossa aqui, ela se contrapõe, então eu vou botar um versus, ela se contrapõe a uma outra teoria, que é a teoria da individuação. A teoria da substanciação vale a substância dos fatos, é a nossa aqui. Tem uma outra teoria, adotada na França, a título de exemplo, que é a teoria da individuação. Na teoria da individuação, não vale a substância dos fatos. Vale a forma como você individuou, a forma como você qualificou, a forma como você individualizou. Então é o seguinte, olha só. Você vai a juízo e fala assim, excelência, toma aqui o meu fato, vou te apresentar o fato. Eu transferi dinheiro para o réu que não me pagou. Tá aí no chat para vocês. O fato é esse. Eu transferi dinheiro para o réu em junho de 2019. Nós pactuamos que ele iria me devolver em dezembro de 2019, em janeiro de 2020. Nós pactuamos que ele iria me devolver em janeiro de 2020. Ainda ia botar um jurozinho da poupança ali, que nós éramos amigos. Então eu transferi dinheiro para ele, 100 mil reais. E ele se obrigou a, em janeiro de 2020, me devolver os 100 mil, principal, acrescido de uma remuneraçãozinha ali. Porque o meu dinheiro estava na poupança, ele me pediu, eu passei para ele e achamos justo que ele me remunerasse pelo menos como se tivesse. Não, agiotagem não. Jurozinho pequeno, de poupança. Como se tivesse na poupança. Não tem nada de agiotagem nisso, isso é permitido. Ok? Você transferiu o dinheiro para o camarada. Aí, você precisa... Esses são os fatos. Você levou. Você cumpriu causa de pedir? Eu sei, Felipe, sei que tá brincando. Cumpriu. Você precisa qualificar? Não precisa. Mas você pode? Pode. Aí você vai e qualifica assim, ó. Qualificação jurídica. Você fala assim, excelência, trata-se de doação. Isso que eu descrevi para vocês aqui, para você, excelência, isso que eu descrevi na petição inicial, nas primeiras folhas, que eu transferi dinheiro para ele, que ele se obrigou a me devolver, e aí pagar um jurinzinho ainda. Isso é, evidentemente, excelência, doação. Então, como é doação, condene ele a me devolver o dinheiro, que ele se obrigou e não devolveu. Isso é doação? Não é doação. Não é, isso é mútuo, isso é um empréstimo. Você não doou, porque se você doou, tá doado, deu, tá dado, não pode voltar atrás. A regra é irretratabilidade da doação. Doou, tá doado. Você descreveu um mútuo, mas você qualificou como doação. Como é que o juiz julga? Teoria da substanciação. O juiz está vinculado à sua qualificação com doação? Não, prevalece o quê? A essência dos fatos. O juiz vai falar assim, olha, está errado, a qualificação que o autor trouxe está equivocada, ele descreveu um mútuo, qualificou uma doação. Eu vou julgar de acordo com a substância dos fatos. Está provado que ele transferiu dinheiro, está provado que o réu não pagou, condeno o réu
a devolver a quantia ao autor. Teoria da substanciação. Se fosse na França, teoria da individuação. Como é que funciona? O que o juiz toma como parâmetro de julgamento quando a teoria é da individuação? Não a substância dos fatos, mas a forma como você qualificou. Como é que o juiz da França ia julgar? Ah, você chamou isso de doação, filho? Foi? Então, para você, autor, isso que você me descreveu aí é uma doação, não é? Perfeitamente. Eu vou abrir o Código Civil aqui, da França, né? Vou abrir o Código Civil aqui e deixa eu ver, no capítulo da doação, o que se afirma. Um momentinho só. Aí eu estou lendo aqui, doou, está doado, retratabilidade, e tem direito não. Julgo improcedente o pedido. Por quê? Na forma como você qualificou, não te subsiste o direito. Olha como é que é diferente. Muito diferente. No nosso caso aqui, vale a essência, vale a substância, vale o fato em si. Você qualificou errado. O que vale? A sua qualificação errada ou o fato? O fato. Teoria da substanciação. Se fosse a teoria da individuação, prevalece a forma como você individuou. A forma como você qualificou. Chamou de doação, doação é. E o juiz julgaria de acordo com a doação. Pegaram a diferença? Muita diferença. Para deixar claro que o que vale aqui entre nós são os fatos. Teoria da substanciação. Não. O Hugo perguntou. Nessa teoria da substanciação, dá legalidade para o juiz conceder algo ao autor que não esteja mencionado na petição inicial? Não. Aí já é algo diferente. Os exemplos que eu dei, o juiz leva em consideração a essência dos fatos da petição inicial. Tá? Nós falaremos sobre essa questão aí de algo que não esteja tão claro na petição inicial, que está lá na análise do pedido, vai ficar para a próxima aula, provavelmente. Tá? O código atual diz que você deve analisar a postulação como um todo, a petição inicial como um todo. A regra é que se não tiver na petição inicial, não vale. Seria extra petito, teria um vício na sentença. O juiz está vinculado àquilo que foi pedido, àquilo que foi afirmado na petição inicial. São coisas distintas. Tá? Aqui eu estou só falando que você apresentou uma sequência de fatos. E quando foi qualificar, qualificou errado. O juiz vai levar em consideração os fatos que você apresentou. Ok? Para acabar a causa de pedir, nós devemos ver o seguinte. Nós temos a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. A causa de pedir é composta por fatos. Nós temos uma causa de pedir próxima e remota. Importante saber isso. Em primeiro lugar, nós só podemos falar que algo é próximo ou remoto. Remoto é distante, né? Controle remoto. Você muda o volume, o canal à distância. Então só pode dizer que algo é próximo ou que algo é distante se você tiver um parâmetro, né? Porque nós temos essas duas canetas aqui. Essa caneta aqui, vermelha, está próxima ou distante? Depende. Está próxima do meu óculos, mas está distante da câmera. Então, para você afirmar que algo é próximo ou distante, depende do paradigma. É próximo ou distante em relação ao quê? É sempre um critério comparativo. Não existe algo próximo ou distante em abstrato. E aí temos que saber, então, na causa de pedir, qual é o paradigma para que você diga se algo é próximo ou se algo é distante. E o critério, o paradigma aqui, o marco, é justamente a petição inicial. Então, a proximidade ou a distância se refere à petição inicial. Coloquei no chat aí para vocês.
E a causa de pedir, nós não falamos que é composta por fatos? Então, nós temos fatos que são próximos da petição inicial e fatos que estão mais distantes da petição inicial. No nosso exemplo, que eu mencionei para vocês ainda há pouco, nós transferimos uma certa quantia de dinheiro para o réu e o réu não pagou. Então, salvo engano, eu falei assim, ó, em junho de 2019, se deu um mútuo, né? A transferência do dinheiro. Ok? E foi pactuado que em janeiro de 2020 ele deveria pagar. Mas por que nós estamos indo a juízo? Porque o réu pagou e a gente quer que o juiz aperte a mão dele para dar os parabéns para ele? É evidente que não. A parte no processo é só tiro, porrada e bomba, meus amigos. É só desastre. É só filha da puta, é só safada, é só problema no processo. Cândido de Damarco dizia isso. No processo nós temos só tragédia, só crise. O processo serve para superar crises. Então, em janeiro de 2020, evidentemente, o cara não pagou. Nós tivemos o inadimplemento. Em janeiro de 2020, inadimplemento. De lá para cá, nós estamos tentando resolver a situação com o cara, manda e-mail para lá, manda o WhatsApp para cá, e o cara está cozinhando a gente está tentando resolver, até que agora, em abril de 2020, a gente propôs a petição inicial. Bom, tá fácil, né? Agora tá mais fácil saber qual é a causa de pedir próxima, qual é a causa de pedir remota. Em primeiro lugar, causa de pedir, fato. Qual é o fato que está mais próximo de abril de 2020? O inadimplemento ou o mútuo? O inadimplemento. Então, no nosso exemplo aqui, a causa de pedir próxima é o inadimplemento. E o que está mais distante? Mais distante do quê? Mais distante da petição inicial. O que está mais remoto? Mais distante da petição inicial? O mútuo. A transferência do dinheiro. Então, vamos qualificar isso aí. Então, olha só. Causa de pedir próxima. Vou botar entre parênteses, próxima em relação à petição inicial. Qual é a causa de pedir próxima? É o inadimplemento. Mas esse inadimplemento não foi o que justificou a gente ir a juízo? Eu acabei de falar para vocês. Você vai a juízo para quê? Para dizer que o réu é um ótimo de um réu, um sujeito íntegro, probo, cumpridor de suas obrigações. E aí você pede excelência, aperte a mão dele, lhe dê um abraço, vamos fazer uma estátua para ele? Claro que não. Você só vai a juízo porque você não recebeu. Do ponto de vista da qualificação jurídica disso. Inadimplemento é uma questão de direito material. Pagou ou não pagou, cumpriu a obrigação ou não, adimpliu ou não adimpliu. Direito material. Do ponto de vista processual, o que significa esse inadimplemento? É o interesse de agir. Interesse de agir, que é uma das condições, então é uma condição da ação. Então, a causa de pedir próxima é uma proximidade em relação à petição inicial. No nosso exemplo, é o inadimplemento. Mas vai ser sempre o interesse de agir. O que te justifica ir a juízo é quando surge, então é o surgimento da pretensão. O surgimento da pretensão, da axio romana. Surgimento da pretensão. Volto a dizer, se nós pactuamos que o cara vai devolver o dinheiro em janeiro de 2020, chega em novembro ele devolve, se antecipou, nós vamos fazer o que em juízo? Não teremos interesse de ir a juízo. O nosso interesse de agir surgiu, a nossa ação se manifestou, a nossa pretensão se manifestou, nós só cogitamos de ir a juízo que o cara não pagou. Então não é o fato de emprestar dinheiro que justifica ir a juízo. Veja, a casa que eu estou morando aqui, eu tenho um contrato de alienação fiduciária em garantia com o Banco Santander.
mas eu estou em dia. Todas as prestações são pagas. O Santander pode vir aqui e me tirar da casa? O Santander tem algum interesse de ir em juízo? Não, mas ele me emprestou dinheiro. E daí? Ele me emprestou, eu pactuei de pagar, estou pagando, pacta sunt servanda. Todo mundo está cumprindo o dinheiro. Ele pactuou que ele ia me emprestar o dinheiro, emprestou. Eu pactuei que ia pagar, estou pagando. Vai fazer o que em juízo? Não tem o que fazer em juízo. Ok? Então, o que justifica ir a juízo? A sua pretensão de pedir algo em juízo surge do inadimplemento, no nosso caso. Mas sempre o interesse de agir. A qualificação jurídica, a qualificação processual da causa de pedir próxima é sempre o interesse de agir. Para não ficar no inadimplemento. A parte pede um divórcio com culpa. Causa de pedir próxima, interesse de agir. Não é o casamento. O casamento foi o que aconteceu mais distante. O que aconteceu próximo aqui do divórcio, do pedido de divórcio, para que a parte vá a juízo? Uma traição. Descumprimento de um dever conjugal. A causa de pedir próxima, que nesse segundo exemplo vai ser a traição, mudou de inadimplemento para traição, mas é sempre o interesse de agir. Você está casado, aconteceu nada, você vai a juízo fazer o quê? O que justifica ir a juízo é sempre um fato posterior. Interesse de agir. Ok? Agora, para fechar, vamos à causa de pedir remota. A causa de pedir mais distante. No nosso exemplo aqui, é um mútuo, a transferência do dinheiro. Mas vai ser sempre. A qualificação processual vai ser sempre o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Então, o que é a causa de pedir remota? Sempre. É o fato que constitui o direito do autor, é o fato mais distante. Por que você está pedindo a condenação do réu a te devolver dinheiro? Bom, o que aconteceu por último foi o fato dele não me ter pago. Mas o meu direito à devolução do dinheiro surge do contrato de mútuo que eu fiz com ele. É o fato que constitui o direito que o autor alega ter. O código chama isso fato constitutivo do direito do autor. No nosso exemplo, foi o mútuo. No exemplo do divórcio, é o casamento. Só se pode divorciar quem é casado. Então teve o casamento, teve a traição, teve o pedido de divórcio com culpa. Causa de pedir próxima, que está pertinho do divórcio. A traição. Interesse de agir. Causa de pedir remota. O que constitui o direito do autor se divorciar? É o fato dele ser casado. Fato constitutivo do direito. Tá certo? Tá visto aí, portanto, o inciso 3º do artigo 319, que trata sobre a causa de pedir. Ok? O próximo tópico é o inciso 4º, que versa sobre o pedido. Mas nós temos bastante coisa para falar sobre o pedido. Ok? Vamos pular, temos 20 minutos. Vamos pular o pedido. Vamos ao inciso 5º. O valor da causa. Deve ser indicado o valor da causa. A indicação do valor da causa, meus amigos, é uma questão obrigatória, mas do ponto de vista de determinação das custas. Quanto é que você tem que pagar de custas? Vai depender do pedido que você formula. O serviço público de prestação de justiça, a tutela jurisdicional, é um serviço ut singuli. Então, vai depender da pretensão que você manifesta em juízo. E sobre o valor da causa, acho que depois disso aqui é melhor a gente parar, porque está meio que rateando aqui a minha transmissão. Então, lá no artigo 291, nós vamos encontrar a previsão. Então, cumulem aí esse inciso 5º com o 291. Olha lá, título 5º, do valor da causa. Artigo 291.
A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, em regra, qual é o valor da sua causa? O conteúdo econômico que você pede. Você está pedindo a condenação do réu a te pagar R$1,5 milhão de reais. O valor da causa, R$1,5 milhão de reais. Que foi aquilo que você pediu. Nós veremos o 292. Mas aí diz o 291, mesmo que não tenha um conteúdo econômico que se afira imediatamente, mesmo assim tem que colocar um valor da causa. Para quê? Para determinar as custas que tem que pagar. Exemplo de demanda que não tem conteúdo econômico aferível de imediato. Pense numa ação de interdição. Aquela famosa ação, minha avó tá maluca. Você vai a juízo e fala, excelência, minha avó tá maluca. Interdita essa senhora aí, por favor. Qual é o valor dessa causa? Qual é a cotação do louco no mercado? Como é que fechou a bolsa hoje a respeito dos loucos? Não tem. Não tem uma valoração. Um direito personalíssimo. Um direito que trata da dignidade da pessoa humana. Tem muita valoração do ponto de vista jurídico, mas não tem valoração econômica imediatamente aferível. Então você vai botar o valor da causa que você quiser. Ok? É isso. E aí vem o 292 para a gente encerrar. O valor da causa constará da petição inicial. Ó, tá travando aqui, eu acho. Não, tá não. O valor da causa constará da petição inicial. Então, ó, 319, inciso 5º, 292. Um tá dialogando com o outro. Da petição inicial ou da reconvenção, falaremos da reconvenção no momento próprio, e será. E tem uma tabela. Tem uma tabela ali prevista a respeito de como se calcula o valor da causa. Não tem por que tratar aqui. Basta que os senhores leiam lá, que os senhores verão. Por exemplo, na ação de alimentos, 12 vezes o valor da prestação mensal, e por aí vai. O que me interessa aqui, que teve novidade do código anterior para esse, é o inciso 5º. Inciso 5º do 292. E está lá previsto. O valor da causa será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Então eu dei o primeiro exemplo aqui, que você pediu R$1,5 milhão a condenação do réu, o valor da causa. R$1,5 milhão, que é o valor da sua indenização. Você pediu 10 mil reais de dano material e 20 mil reais de lucro cessante. Qual é o valor da causa? 30 mil. É tudo que você pediu. Né? Você vai somando. Agora, o que tem de novo aí? No código anterior era assim, na ação indenizatória, o valor pretendido. Se era um valor só, era aquele. Se era mais de um, você ia somando. Tudo que você pediu era o valor da causa. No código atual, colocou o que está entre vírgulas ali. Na ação indenizatória, já tinha. Agora, novidade. Inclusive afundada em dano moral. O valor pretendido. Ou seja, você tem que delimitar agora o seu pedido a título de dano moral. Porque isso vai impactar no valor da causa. É vedado, pelo menos normativamente dizendo. Pelo menos pela lei. Agora passou a ser proibido você ir a juízo e falar assim, excelência, eu sofri dano moral, fiquei magoadinho, abalou a minha estrutura psíquica, abalou a minha dignidade da pessoa humana, eu sofri esse dano. Mas diga você, excelência, o quanto que eu tenho direito. Não pode mais ser assim. Me parece correto. Aquele que sofreu o dano moral é quem tem que dizer o quanto que sofreu a sua extensão de dano. Então a parte pode pedir dano moral? Evidentemente que pode. Mas ela pode pedir de modo genérico? Excelência, me dá aí o que você achar melhor por um dano que eu sofri? Não. Tinha muitas críticas doutrinárias a respeito disso. E nesse inciso 5º do artigo 292, nós temos a obrigatoriedade de quem pede dano moral dizer o quanto que quer. Excelência, eu sofri uma séria lesão ao meu direito da personalidade, meu nome ficou arranhado, eu fiquei muito sentido, vou produzir provas sobre isso, eu quero dano moral de 1 milhão. Eu quero dano moral de 100 mil. Eu quero dano moral de 3.500. Você tem que delimitar o quanto você quer de dano moral. Tanto é assim que aquela quantificação que você trouxe vai compor o valor da causa. Ok? Então está visto aí o inciso 5º também do artigo 319.
Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente volta do inciso 4º, que são os pedidos. Me lembrem, por favor, que nós temos que começar a próxima aula do inciso 4, que versa sobre o pedido, que eu pulei aqui porque não dá tempo de falar. Nesses últimos 10 minutos, acho que não tem nada ali que valha falar, porque os 3 incisos que faltam, o 4º, o 6º e o 7º, nós temos coisinhas para falar que não dá para falar em apenas 10 minutos. Ok? Estão todos aí? Tudo bem para os senhores? Beleza, beleza? Posso derrubar aqui? Ok, ok. Sim, sim. Joinha, joinha. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Tranquilo, última aula. Obrigado, Aldomir. Fez chamada? A chamada tá aqui no chat. Eu consigo ver quem tá. Tem a tela ali de todo mundo. Quer ver? Olha a chamada aqui agora. Que maravilha. Olha aqui. Ó. Hugo, Ingrid, Anderson, Fabiano, Carlos, eu. Aldomir, Karina, Felipe, Michel, Milena, Rubiane, Marco André, Alex, Assis, Regilson e Jordan Coelho. Então eu consigo ter um critério de quem está acompanhando as aulas automaticamente pelo sistema. Não tem chamada feita por mim, não. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço, então. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Valeu. Vou derrubar a aula aqui e vou, se der tudo certo, disponibilizar para os senhores lá no YouTube. Forte abraço. Por favor, me lembrem, na próxima aula. Eu vou anotar aqui, ó. Eu vou anotar aqui. Mas me lembrem que eu tenho que falar do pedido. Ok? Um abraço. Fui.